muitas pessoas, como Dalila, Então, querendo os saber príncipes sobre dos a vida filisteus de mulheres de Deus. subiram a ela e É lhe homens disseram: de Deus. Persuade-o Cuidado! e vê em que consiste a sua grande força, com que poderemos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligimos, e te daremos cada um 1.100 moedas de pratas, que significa queixada ou peças. Glória a Deus. Estamos neste momento para meditar a palavra de Deus, na palavra do Senhor. Lemos uma referência bíblica que se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 5. E assim queremos dar continuidade nesta hora à meditação da palavra do Senhor. Estamos meditando sobre as armas carnais deste mundo, mundanas, como também as armas espirituais. Mas estamos no ponto falando da angústia, que significa sutileza, e estamos vendo, segundo as Escrituras, os exemplos que tem na palavra do Senhor para nos ensinar e nos preparar neste mundo, principalmente no pleno século que estamos vivendo, onde Satanás está se utilizando de muitas sutilezas para contaminar, para impedir, para deixar o cristão estacionado e ainda envolvido com as coisas das trevas. Estamos vendo aqui um exemplo muito claro quando Sansão entrou, se envolveu com quem ele não deveria ter se envolvido. E vemos aqui a estratégia, a sutileza que foi se utilizada, e não foi por qualquer demônio, falando espiritualmente. Porque veja que foi os princípios, ou significa dizer, cabeças, pessoas que tinham organização. O reino das trevas tem uma certa organização com uma certa desorganização. Porque o reino das trevas em si mesmo, ele se destrói. Porque você veja que no reino das trevas, ladrão mata ladrão, e vai indo por aí, né? Porque a jogada de Satanás é destruir. Então ele mesmo envolve e ele mesmo destrói. Como a Bíblia diz, o mal em si mesmo se destrói. De toda forma que, e de certa forma que a Bíblia diz que um dia Deus vai em Cristo esmagar, vai desfazer o reino das trevas neste mundo e lançar no abismo eternamente. Mas estamos vendo aqui aonde Sansão entrou, que ele não deveria ter entrado. Observe que foi armado aquela sutileza por pessoas que se utilizaram de outra pessoa, porque Satanás ele anda procurando brecha. E quando ele acha, ele não quer saber quem é. Ele não quer saber quem é. Se ele achar brecha, e a Bíblia diz, não dê lugares a Satanás, porque se der, ele entra. E Sansão abriu brecha, e não foi pequena. Mas em seguida veja que os princípios dos fariseus, a Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados, são demônios que são organizados, que armam sutilmente para destruir uma pessoa, uma nação, uma congregação e assim vice-versa. Eles são organizados em fazer isso. E aqui não foi diferente. Os princípios dos fariseus foram até a Dalila e disseram, persuade, ganha ele,
conquista ele, para que ele diga onde consiste a sua força, para que a gente vá, o amarre, o detenha e afligimos o nosso inimigo. Você veja como Satanás é muito cheio de sorteleza. E para isso, ele colocou o quê? Moedas, uma recompensa. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque o pecado tem um salário. Mas veja que foi-lhe ali influenciado aquela mulher através daquelas moedas para persuadir, para conquistar, para ganhar Sansão e dizer aonde consistia. E foi de forma que, como dissemos ontem, por 3 vezes ele não resistiu e acabou dizendo quando não era para dizer. Porque na vida de um cristão, entre ele e Cristo, tem ainda um segredo. E esse segredo é entre a pessoa e Cristo. Tem coisas que Deus nos revela em Cristo e a gente pode comunicar, mas tem coisa que é só a gente e Ele, é só entre a gente e Ele. É um segredo. E Deus é um Deus de segredo, é um Deus de mistério. Então Sansão não resistiu. É uma das coisas que Satanás ele tenta arrancar da gente, tirar a resistência. Você veja que ele coloca resistência para a pessoa ouvir a palavra. Ele não deixa a pessoa ouvir a palavra de Deus porque ele sabe que é a verdade que liberta. Mas ao mesmo tempo ele coloca resistência para a pessoa não ouvir, tampa os ouvidos, sai, não crê, ele coloca a incredulidade para a pessoa não crer, dúvida, tudo isso para que ele domine a pessoa, para que tudo isso ele engane a pessoa, até a ponto de matar, literalmente, fisicamente, espiritualmente e em todas as áreas, e levar a pessoa para o inferno. Observe que por causa disso, Sansão pagou uma consequência grande, gravíssima. Humilharam ele, furaram os seus olhos, botaram ele para puxar um carro de boi. E foi aquela humilhação por conta que ele contou uma coisa que não era para contar, era só entre ele e Deus. Mas veja que a estratégia, a sutileza foi pegar de Sansão, descobrir aonde ele constia a sua força. E nos dias atuais não é diferente. Tem hora que Satanás chega onde a gente está bem de mansinho. Observe que um dia ele se direcionou a Paulo. Diz que Paulo constantemente passava naquele lugar onde tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, de feitiçaria. Aqui a gente deixa claro, você não entende se você não quiser, não tiver o mínimo interesse da parte de Deus. E diz que ele passava por ali e aquela jovem dizia, esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. E Paulo, como era um homem cheio do Espírito Santo, do discernimento, da sabedoria, conhecia as vozes que soam neste mundo, diz que ele se virou de certa forma e disse assim, te repreendo em nome de Jesus. E daquele momento por diante aquela jovem perdeu aquela capacidade que tinha de adivinhação, de espírito de adivinhação, e disse que ali Satanás se revoltou contra o apóstolo Paulo, e Paulo foi conduzido, foi açoitado por 2 colenteras de açoite em praça pública, depois foi conduzido àquela prisão e você sabe o que aconteceu. Em milagre e em maravilha e convenção de almas. Porque com Deus é assim. Com Deus ninguém se perde. Sofre, é perseguido, mas de tudo por tudo se resume em vitória. Se resume em vitória. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude. Até a próxima, se Jesus permitir, em nome de Jesus.